E se a taxa Selic não cair em 2023? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Por que esse vídeo? Porque todo indicava há muito pouco tempo atrás que a taxa Selic de fato ia começar a cair em 2023, mas isso está mudando, tá? As coisas estão mudando, vão se adaptando, se ajustando a novas expectativas de gastos de descontrole fiscal, de expectativas do mercado, de notícias, tá? Tudo isso implica que na precificação dos ativos, tá? Especialmente da renda fixa, e é esse o tema do nosso vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou o de Matos, aqui do canal de Matos Ensina, e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. A gente vai falar especificamente aqui de impactos da não redução da taxa Selic, ou seja, de impactos da Selic se ela se mantiver em 13,75 aqui durante 2023. Que impactos que isso teria no seu bolso, nos seus investimentos? Então, sejam muito bem-vindos aí a mais esta aula. O que a gente vai ver aqui neste vídeo na prática? A gente vai ver perspectivas da Selic para 2023, impacto da Selic nos investimentos, seja em CDBs, Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, ações e fundos imobiliários. Então, é uma aula bem recheada e tem uma coisa melhor, que se você ficar até o final, você vai ver aí o que de fato tem de expectativa no mercado hoje, porque aqui a gente vai trazer a perspectiva, tá? Mas de uma forma mais formal dela. Ali eu vou trazer na prática, então não sai desse vídeo, fica aí até o final comigo. Porque esse vídeo tá para você entender melhor os movimentos do mercado, tá? Entender, ter uma melhor compreensão aí do impacto das expectativas futuras no seu bolso, nos seus investimentos, na sua tomada de decisão de onde investir, tá? E aí você se torna cada vez mais um investidor independente, que é o nosso objetivo aqui do nosso canal, te ajudar a se tornar um investidor independente, tomar suas decisões de forma totalmente isenta, tá? Você recebe lá as recomendações, você vê os investimentos na prateleira e você sabe comparar eles, você sabe entender aí qual é o melhor e o mais adequado para você e qual vai se beneficiar melhor de movimentos do mercado como esse que a gente está falando aqui, tá? Vamos lá. Eu sempre esqueço, tá? Então, se esse vídeo te agradar, se esse vídeo agregar valor para você, deixa o like aí, isso ajuda bastante. Eu esqueço de pedir e, de fato, eu mesmo, quando a pessoa não pede o like, eu tô vendo vídeos aqui, quando a pessoa não pede, eu esqueço de dar o like, muitas vezes, tá? Tô tentando treinar para já entrar no vídeo que eu sei que é bom e já deixar o like. E se você gostar e se você já acompanha o canal, não deixe de clicar no like que ajuda bastante a gente, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Taxa Selic para 2023. Estamos acabando 2022, já estamos em novembro aqui, então todo mundo já está olhando mais para frente ainda, tá? O de 2022 já é dado, tá? Vai ser 13,75, tudo espera que seja assim, ao menos que aconteça uma coisa monstruosa aí no mercado, mas tudo indica que a taxa Selic vai fechar 2022 aqui, ó, 13,75, como tá, está aqui no Boletim Fox, ó, 13,75, taxa Selic continua, tá? Tem 22 semanas que a expectativa de fechamento do ano é 13,75 para a taxa Selic, tá? Agora, quando a gente vem aqui, ó, esta coluna aqui é 2023, ó, todo este bloco aqui. A expectativa de Selic para 2023 subiu um pouquinho aqui, ó, de 11,25 uma semana atrás nessa coluna para hoje aqui, quando soltou este Boletim Focus, estava ali em 11,5. Então já começou a subir, tá? E aí daqui a pouco, né, até o final do vídeo a gente vai passar aí como é que isso aqui está de fato precificado no mercado, se é só 11,5, se é mais ou se é menos também. Vamos mostrar isso. Mas pelo Boletim Focus, o que é o Boletim Focus? São as instituições principais agentes do mercado, tá? Eles dizendo pro Banco Central, olha, eu acho que a inflação, tá aqui, ó, IPCA, vai ser tanto até o fechamento de 2023, ou seja, vai acumular tanto de inflação no ano. Olha, eu acho que o PIB, pela minha modelagem estatística aqui, pelo que eu tô vendo do mercado, eu acho que o PIB, tá, o Produto Interno Bruto do Brasil, vai subir em 2023 aqui, ó, quase nada, 0,7. É muita coisa, né? Porque nosso PIB é trilhões, mas é trilhão, né? Mas 0,7, beleza, vai subir 0,7. Câmbio, eu acho que o câmbio, tá? Real, dólar vai ficar em tanto e tanto para a Selic. Então ele diz as expectativas para esses indicadores, para o Banco Central. E o Banco Central coleta de todo mundo, tá? De várias instituições financeiras e faz uma mediana, tá? Eu ia dizer média, mas não é média, é mediana. Ele junta tudo, tá? Todas as expectativas. O cara que disse que a Selic ia ser 1%, o cara que disse que a Selic ia ser 100%, não deve ter ninguém que falou isso, mas ele pega toda a dispersão aí, tá? E pega o valor no meio ali, que é a mediana, tá? Não é média para não distorcer quando esse pessoal fala. Não tem ninguém falando 100%, mas se alguém disser 100%,
quando você pega a mediana, você não distorce, tá? Se fosse média, tem uma distorção no valor. Então, isso aqui é mediana, tá? Inclusive, ele traz aqui, ó, Focus, mediana das expectativas de mercado. Então, isso é o boletim Focus, tá? E aí, o impacto da Selic. Como é que funciona o impacto da Selic nos investimentos? Porque a Selic é a taxa básica de juros, né? Então, ela impacta os investimentos, mas é a Selic de hoje que impacta? Não, não é a Selic de hoje, tá? Não é o 13,75 que você está vendo hoje. Se esse 13,75 for para 13%, não é quando chegar em 13% que vai ter um impacto. É a Selic futura. É o que o mercado está olhando para o futuro. Então isso aí já tem que entrar bem na sua cabeça para você entender que é o que vai acontecer que impacta o seu bolso e não o que acontece, tá? Então todo mundo está olhando para o que vai acontecer lá para frente. Então o que vai acontecer mexe com os preços de hoje, tá? Então é isso. O impacto da Selic é em cima da expectativa e não do que acontece de fato. Isso aí tem que ficar bem na sua cabeça. Por isso que o vídeo aqui é: se a Selic não cair em 2023, pode ser que ela fique em 13,75? Tá, não tem ainda bastante pessoas dizendo que isso pode acontecer, mas no mercado a gente vai ver daqui a pouco que tem uma questão ali. Mas se a Selic se mantiver, tá? Ela vai impactar muito os seus investimentos? Não. Vai impactar muito os seus investimentos se a perspectiva futura de Selic for alterada. Muito para cima, muito para baixo, tá? Essa é a lógica. E aí vamos lá, quando você pensa em CDB, tá? Certificado de Depósito Bancário, investimentos extremamente comuns você vê em qualquer lugar. Você coloca no Google lá investimentos, você vai ver com certeza uma pancada de informações sobre CDBs. CDBs são investimentos que têm impacto por conta da Selic? Tem, tá? São investimentos que também estão aqui no rol de investimentos que são impactados diretamente pelo andamento da nossa taxa Selic. E aí vamos lá, o mais comum CDB que existe é percentual do CDI, tá? Percentual do CDI, o que é isso? Você está rendendo, tá? Uma parte do certificado de depósito interbancário. E aí o CDI, tá? Historicamente, ele é 0,01 ponto percentual abaixo da taxa Selic, tá? Ou seja, se a Selic meta, tá, que foi estipulada lá pelo Comitê de Políticas Monetárias, está em 13,75 ao ano, o CDI vai estar, normalmente, tá? Ao que tudo indica, isso vai continuar sendo assim, mas vai estar aí em 13,65, que é 0,1 ponto percentual abaixo, tá vendo? 13,75 para 13,65. E uma curiosidade é que existe duas Selics, tá? A Selic meta e a Selic efetiva. Quando você vai ver, a Selic efetiva é o mesmo valor do CDI, tá? Hoje em dia também é assim. Então, Selic efetiva também é 13,65, ou seja, se você tem a rentabilidade da Selic, você está ganhando 13,65 e não 13,75, tá? Porque isso aqui é meta. Então, beleza. O CDI que tem vinculação, perdão, o CDB que tem vinculação com o CDI, tá? O CDB que tem vinculação com o CDI, como ele sofre se a Selic não cair? Se a Selic não cair, ele vai ficar ganhando o que tem de Selic hoje, porque esse cara ele rende uma fração de um dia da taxa do CDI, tá? A taxa do CDI tá aqui, ó, 13,65. Quanto que esse cara rende? Divide 13,65 por 252 dias úteis, tá? Não é simples, a conta não é na calculadora normal, tem que usar a conta financeira, que tem que elevar a 1 sobre 252 dias úteis, tá? Mas você pega 13,65 e divide por 252 dias úteis. Essa é a rentabilidade que você ganha neste cara aqui, que é vinculado ao CDI. Ou seja, você pega a taxa anual e traz para dia, tá? Então, se essa taxa anual muda amanhã, não vai mudar amanhã, tudo bem. Não se preocupe, se você está vendo esse vídeo agora aqui, tá perto de 2022, não vai mudar amanhã. Mas se ela muda, você pega essa nova taxa, divide para um dia de novo, tá? Pega a nova taxa, divide por 252 dias úteis, e aí você tem a sua rentabilidade daquele dia útil, tá? Não rende em dias não úteis, finais de semana e feriados, tá? Mas então essa é a lógica, ou seja, você está sempre ganhando o que tem de Selic no momento da aplicação. Então, se a Selic não cair, qual que é o impacto no CDB que está vinculado ao CDI? O impacto é que a sua rentabilidade se mantém aqui em 13,65, tá? Ao ano. Se você ficar um ano inteiro de 13,65 a Selic, você vai ter de fato 13,65% de rentabilidade. Você colocou R$ 100, você vai tirar 113,65 bruto. Teria que descontar o imposto de renda, tá?
se fosse 100% do CDI, tá? Por exemplo. Beleza. Agora tem os outros tipos de CDB que são prefixados, tá? Ou então indexados ao IPCA, que é a nossa inflação. Agora aqui, o negócio é diferente, porque normalmente esses caras aqui, você só consegue resgatar lá no vencimento dele, tá? Então, aí não tem marcação ao mercado, não tem oscilação, não acontece nada. Agora, se você puder resgatar um cara desse aqui antes, antecipadamente, pela marcação ao mercado, que seria quanto que é justo para o momento, você entraria na lógica dos títulos do Tesouro, que a gente já vai falar sobre cada um, tá? E a gente começa pelo Tesouro Selic. Tesouro Selic, se a taxa Selic não cair em 2023, como é que fica o Tesouro Selic? Ele vai fazer igualzinho o CDB, tá? Ele vai render a taxa Selic que estiver do dia, tá? Vai ficar a taxa Selic do dia, rendendo uma fração de um dia dos 252 dias úteis todos os dias úteis, tá? Então, se a Selic não cai, ele continua rendendo 13,65, que ele rende a Selic, né? Que seria a Selic efetiva, 13,65, mais uma taxinha, tá? Tá aqui, ó. Mais 0,0373, ou então, outro cara aqui, o 2027, mais 0,1469. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar essa conta aqui no Excel, porque ela não é só você somar um valor com o outro, tá? É uma conta financeira, o pessoal adora fazer a conta errada. Não tem problema porque a diferença é pequena, mas tá errado. Ó, seguinte, tá lá o Tesouro 2025 e 2027, tá? Eles estão rendendo o quê? A Selic efetiva, que é 13,65, beleza? 13,65. E aí, ó, o de cima, o Tesouro Selic 2025 tá rendendo aqui, ó, mais 0,0373%. E o de baixo tá rendendo mais 0,1469%. Deixa eu abrir as casas decimais dele. Se você soma aqui, ó, vai ficar muito perto, tá? Mas quando você olha isso, mas tá errado, tá? Quando você soma, fica muito perto, mas quando você olha para valores altos, tá? Ou para um período longo de tempo, isso aqui fica bem nitidamente errado, tá? Qual que é o certo? É você fazer a conta financeira, que é sempre você considerando 1 mais a taxa, tá? Vezes 1 mais a taxa. Só isso. E você tem que tirar 1 de volta da conta aqui no final. Então, vamos abrir todas as casas decimais aqui. Nossa, de Matos, a diferença é quase mínima. É, bem mínima mesmo. Bem mínima, mas existe uma diferença, tá? Isso aqui é certo, isso aqui tá errado. É assim. Mas se você quer fazer uma conta rápida, beleza. A diferença é pouca. Pode somar esse cara com esse de uma forma simples, não tem problema. Mas tá errado, tá? Financeiramente falando, mas não faz diferença. Por isso aqui fazer diferença, cara, nossa, eu acho que você tem que, sei lá, talvez 100 mil investidos vai ter alguma diferença aqui, vamos ver. R$ 5, olha que engraçado. 100 mil reais investidos, você vê que a diferença é pequena, né? 100 mil reais investidos dentro de um ano, a diferença é R$ 20 aqui embaixo, tá? Então, assim, é bem pouquinha coisa, tá? É bem pouquinha coisa, mas existe o que é certo, existe o que é quase certo. Então, só para você entender. Aqui no Tesouro Selic tem essa questão da taxinha. Então, você sempre está ganhando um pouco a mais que, de fato, a taxa Selic. Quanto é esse um pouco a mais, né? Vamos até te mostrar aqui. Porque você vê um CDB lá que paga o quê? Um CDB que está te pagando 110%. Cadê meu Excel aqui, ó? 110% do CDI. Aí eu te pergunto, quanto que o Tesouro Selic te paga? Percentual do CDI. Agora a conta é essa aqui, ó. Você pega este valor do certo, tá? E divide. A Selic está 13,65%. 13,65%, tá? Então, o 2025 e o 2027. Quanto ele está rendendo da taxa Selic. Esse cara é dividido por esse. Ele está rendendo aí, ó, 100,3%. E o de baixo? 101%, tá? Então, o Tesouro Selic te paga mais que 100% do CDI, tá? Te paga mais do que a taxa Selic, porque ele tem este ágio aqui, essa parte que tá além, tá? Então, tá aqui, ó, 100,31% hoje, tá? O 2025. E o 2027, 101,22%, tá? Só para complementar o raciocínio aqui. Voltamos para o nosso PowerPoint. Então é isso. No Tesouro Selic, se a taxa Selic se mantiver, aí tá, você vai ganhando a taxa Selic todos os dias. Agora começa a bagunçar bastante aqui o nosso raciocínio. Porque o Tesouro Pré-fixado, a lógica é diferente. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque é o seguinte, esses títulos pré-fixados, eles valem R$ 1.000 lá no vencimento. O vencimento é esse cara aqui, ó. Em 2025 de cima e 2029, né? Pelo nome deles. Então ele vale R$ 1.000 lá no vencimento.
Sempre. Então você comprou ele, esse cara aqui, você comprou hoje pelo preço que tá hoje, mas você sabe que no vencimento paga R$ 1.000 por ele, tá? O governo fala para cada um desse aqui que você tiver, eu te dou R$ 1.000. Pronto. A questão é que no meio do caminho o que acontece? As taxas mudam, as expectativas mudam e essa taxa dele aqui muda. E aí, por exemplo, se essa taxa muda e o título continua te pagando R$ 1.000 lá na frente, tem que mudar mais alguma coisa para essa conta fechar. Porque, por exemplo, aqui essa taxa é 10% ao ano. E aí você paga R$ 100 num título, 10% ao ano, de R$ 100, aí você consegue chegar em R$ 1.000 lá na frente, tá? 10%, R$ 100, chegou em 1.000. Uma hipótese maluca aqui, só para você entender. Se eu subo esses 10% para 20%, se eu aplicar 20% em cima dos 10, vai chegar em 2.000, tá? Mantendo esse mesmo prazo fictício nosso, tá? Se você tem 10% em cima de R$ 100 e chega em 1.000, se eu aumento para 20% em cima de R$ 100, você vai chegar em 2.000, alguma coisa assim. Então não tem como, porque lá na frente você vai receber só 1.000. Então se a taxa sobe, você tem que baixar esses R$ 100, tá? Então se a taxa sobe, você tem que reduzir o preço do título para você continuar recebendo R$ 1.000 lá na frente. Então essa é a lógica do pré-fixado. Se essa taxa aqui sobe, o preço dele, que está aqui, ó, cai, tá? Se a taxa sobe, o preço cai. E se a taxa cai, de Matos? Aí é o inverso. Se a taxa cai, se os 10% vai para 5, o preço dele vai lá para R$ 200, tá? Alguma coisa assim. Então, essa é a lógica. É inversamente proporcional sempre, tá? No tesouro pré-fixado ou em qualquer título que seja pré-fixado, que tenha um componente pré-fixado, tá? Da mesma forma aqui no Tesouro Selic, tá? Quando essa taxinha aqui, mesmo que pequenininha, mexe, você tem uma variação aqui no preço por conta da taxa, tá? Também acontece isso aqui. É o título mais seguro que existe, menos volátil, sim, mas ainda assim tem um componente aqui de volatilidade nele, que quando essa taxa mexe, você tem uma variação aqui, é bem pequeno, tá? Historicamente, mesmo as variações maiores que tiveram aqui historicamente, compensou em 2 semanas aí, você não tem prejuízo aqui. Você não teve prejuízo historicamente. Pode ter, Edmatos, é garantia que não vai ter? Não é garantia. Vai que você entra aqui num dia, essa taxa de 0,14 vai para 0,3. Aí você vai ficar alguns bons dias aí no vermelho até recuperar, tá? Normal. Então tem um pouco de volatilidade aqui também no Tesouro Selic. Agora vamos lá, entendemos que no pré-fixado, quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Beleza, então tá. Como é que essa taxa mexe? Por que que ela mexe? Ela mexe por conta da expectativa, tá? Novamente, ela mexe por conta da expectativa futura de taxa Selic e não por conta da Selic de fato hoje. Então, se a Selic se mantiver este ano inteiro de 2023 estável em 13,75, o que que vai acontecer com esse cara? Necessariamente nada. O que vai acontecer com ele é a Selic dos outros anos, tá? Porque a Selic hoje, a Selic de 2023, ela já está cotada ali para ficar meio estável, tá? O que é negociado no mercado, que eu já vou mostrar para vocês, as curvas de juros, tá? Ela já está bem assim precificada para ficar nos 13,75 talvez, tá? Se for cair, cair lá no final do ano mesmo, tá? Então, por conta da Selic ficar estável no ano que vem, se isso acontecer em 2023, o que que vai acontecer com esse cara? Necessariamente nada. O que vai mexer com ele é a Selic dos outros anos, tá? E o mercado olha a Selic lá para 2029, tá? O mercado olha para o fim deste período aí, para uma nova eleição também, tá? Tem bastante negócios lá para DI Futuro F29, tá? Que vai vencer em janeiro de 2029, que é depois de eleições aí, né? Vamos entrar em 2023, aí mais 4 anos, 2027, tá? É um ano ainda depois, tá? Do próximo período eleitoral, tá? Então, assim, o mercado também tá olhando lá para frente. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês no Excel. Vamos lá. Nós temos, vamos descer aqui. Esse cara, ó, o 2025 pré-fixado e o 2029. Como é que eles estão? Ó? Esse cara tá pagando 3,84% e esse daqui 3,63%. Se ele se mantiver, se a Selic se mantiver em 13,75 e a Selic futura também não tiver alteração nenhuma, você pode imaginar que esses dois caras vão se manter com essas taxas, tá? Se eles se mantiverem com essas taxas, o que que vai acontecer com o seu investimento? Vamos supor que você investiu aqui, ó, R$ 1.000 em cada um, tá? Você investiu R$ 1.000 em cada um deles hoje, nessa taxa, tá?
Daqui a um ano, vamos supor assim, passou um ano, quanto que você vai ter de rendimento aqui? R$ 138 reais aqui, tá? E aqui embaixo, R$ 136 reais, né? Por aí. Isso aqui seria o quê? Seria o andamento normal. Você comprou o título, ele vai valorizando, tá? Mas aí no meio do caminho você tem volatilidade, no meio do caminho você tem oscilações das taxas. Então, supondo que as taxas não se mexam, o seu dinheiro, que era 1.000, aqui ele vai valer, quando daqui a um ano, tá? Vai valer isso aqui, tá? Vai valer 1.138. Agora, se a taxa mexer de Matos, essa é a questão, né? A Selic pode se manter em 2023, mas aí depois começa a ter a expectativa de que a Selic vai cair. Aí é a questão. A gente precisa fazer uma conta aqui que não é tão difícil assim, tá? Você precisa só considerar qual que é a data de vencimento deles, tá? 2025 aqui no de cima, 01/01/2029. Deixa eu ver se eu não estou em cima das contas. Eu estou quase em cima das contas. Pronto. Vou até dar um zoom maior aqui. Beleza. Considerando aí a data de vencimento, a gente pode fazer a conta de quantos dias úteis tem aqui, tá? Isso é importante, que é o dia de trabalho total aqui no Excel. Consideramos a data inicial de hoje, tá? E aí a data final vai ser este cara aqui e a tabela de feriados eu já trouxe para cá. Beleza. Ele fecha ali, 528 dias úteis aqui, 1.531 dias úteis embaixo, tá? Esta é a lógica. Então tá, considerando isso, eu consigo te dizer quanto que esse cara vale hoje, tá? Eu pego esse R$ 1.000, R$ 1.000 é o que você investiu, tá? Mas coincidentemente eu coloquei R$ 1.000 e o que ele vai valer lá na frente é R$ 1.000, tá? Então, beleza, ele vai valer R$ 1.000 lá na frente, então por isso a gente pega os R$ 1.000 lá da frente, eu vou escrever aqui R$ 1.000 para não ter dúvida. E eu divido isso para este período aqui, tá? Este período é o quê? A taxa, 1 mais a taxa, e eu trago ela para a quantidade de dias úteis que eu vou ter daqui até o vencimento, 528, tá? E como essa taxa está para 252 dias úteis, que é um ano inteiro, eu faço a conta desse jeito. E aí, que número eu vou chegar? Eu vou chegar exatamente no valor do título hoje, ó. Na tela lá tá 762,16, olha só. Deixa eu já copiar para baixo. 762,16, 460 aqui. Faltou um centavinho, mas é arredondamento, sem problemas. Olha aqui. Esses valores estão cravados com esses aqui, ó. 762,16, 460,10. É assim que você calcula. Aí tá, é questão de prova, inclusive, tá? Como é que calcula o preço unitário de um título pré-fixado? Tá aqui. Essa conta aqui. Beleza. Agora a questão é, se essa taxa mexer, tá? Se essa taxa mexer, tudo mexe. Ao invés de você chegar lá daqui a um ano com esse valor aqui, ó, 1.138, 1.136, se a taxa de 13,84 aqui for para 13, tá? Você vai ter uma queda aqui, você vai ter uma queda na taxa e uma valorização no preço do título, tá? Então, o título que era 762, vou colar valores aqui. O título que era 762, se a taxa cai, ele vai para 774, tá? Então, você tem uma diferença aqui, ó, de 11,9 reais no título, que é o mesmo que um bom percentual aqui de 2%. E esses é 1,56%, abrindo casos decimais. Este percentual aqui, ele viria além deste cara aqui, tá? Que é a rentabilidade normal do título. Se a taxa cai, você ganha a rentabilidade normal do título, tá? Mais isso aqui, que seria exatamente aí a marcação ao mercado, tá? Então, esse é o efeito. Só que esses títulos pré-fixados, antes de você já falar que é uma maravilha, eles são os títulos mais arriscados aqui do Tesouro, tá? Porque eles só têm um componente pré-fixado. Tá? Quando você olha para o IPCA, que tem também um componente IPCA, a lógica é menos arriscado, tá? Mas aqui é o mais arriscado. Por quê? Qualquer oscilação mínima que seja na taxa de juros, você tem uma grande oscilação aqui no preço deles. Vamos supor que esse cara aqui de baixo também foi para 13. Olha aqui como a oscilação é maior, tá? A queda da taxa foi menor no 2029. Ele era 13,63, eu joguei para 13, tá? E o de cima era 13,84, eu joguei para 13. Então, o primeiro eu reduzi, ó, esses 84. E o 2029 eu reduzi 63. Então, aqui, ó, você viu uma queda menor no de baixo, em termos de taxa, mas a variação foi muito maior. Tá vendo? Foi mais que o dobro de variação.
Então, quanto mais longo o título, quanto mais longe está ele do vencimento, mais ele oscila, tá? Mais isso aqui acontece. Esse cara aqui, ó, 3,44. Por que que isso acontece, Matos? Porque essa taxa é ao ano, tá? E aí tem mais anos, tá? De um título para o outro. Então ele rende mais anos, tá? Então ele fica mais tempo rodando. Um vence em 2025, o outro vence em 2029. Então essa taxa aqui de 13% vai ser aplicada 4 vezes a mais no título de baixo, tá? Então 4 vezes a mais te faz o quê? Ter uma volatilidade maior, tá? Ter uma volatilidade maior nos títulos mais longos, tá? Por isso você vê esses efeitos. E assim, é positivo se a taxa cai, mas se a taxa sobe, aqui 14 nos dois, esse cara também vai perder mais, tá? O de cima perderia só 0,29 e o de baixo 0, ou de baixo quase 2%, tá? Então, essa é a lógica entre os dois. Agora vamos lá. A pergunta do vídeo é: se a Selic se mantiver estável em 2023, necessariamente você só vai ter ganhos? Não. Tá? Necessariamente não, porque não é só a Selic de fato que acontece em 2023 que vai impactar o seu bolso. É também a Selic lá da frente. Tá? É a Selic lá da frente, a expectativa futura para a Selic vai fazer isso aqui se alterar. Vai fazer isso aqui mexer, tá? Não necessariamente só de 2023, mas também a do futuro, beleza? Então, esta é a explicação aqui para o nosso querido título pré-fixado. E agora a gente tem mais um título. O vídeo está ficando grande, eu acho que eu vou fracionar isso aqui em mais de uma aula para vocês não ficarem aí presos eternamente aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Só vou cumprir o prometido aqui, ó. Depois a gente traz em outra aula aqui esse raciocínio para o IPCA e ações e FIs. Vamos trazer esse ponto aqui que é importante. Como é que elas são impactadas pela Selic? Elas são impactadas dentro do que é chamado de valuation, que é valoração, tá? É você descobrir quanto que vale essa ação, quanto que vale esse fundo imobiliário. É um pouco diferente para fundo imobiliário, mas vamos pensar em ações. Quanto que vale uma ação específica? A lógica é que a ação vale o que ela vai gerar para você no futuro, né? Então, quanto que vale o negócio? Vale quanto que eu vou ter de retorno, né? Você não compra um negócio só para ser dono do negócio, ponto final, não. Você compra um negócio, você põe seu dinheiro, você tem uma expectativa de que você vai receber, né, fluxos de caixa futuros para compensar aquele investimento que você fez. Então, essa é a lógica. Você compra um negócio hoje pensando no que você vai receber lá na frente. É assim com ações. E aí, para você descobrir o preço de uma ação, que é o valuation, você faz o quê? Você pega o futuro que você vai ter de retorno com essa ação e traz para hoje, tá? Eu vou receber em 2023, para cada uma ação, eu vou receber 10, tá? Eu vou pagar R$ 50 numa ação e eu vou receber R$ 10, tá? Tô simplificando muito o valuation, tá? É só para você entender. Porque não é na ótica aqui do acionista, normalmente olha para a ótica da empresa, fluxo de caixa dela, mas só para você entender. Você paga 50 na ação, vamos supor. Ano que vem você recebe R$ 10, no outro ano 10, no outro ano 10, no outro ano 10. E aí como é que você traz isso para hoje? Você desconta o quê? Você considera quanto que esse dinheiro lá no futuro vale hoje, tá? Por exemplo, se eu investir em Tesouro Selic R$ 10, não, R$ 1.000, R$ 100 que é mais fácil. Se eu investir R$ 100 no Tesouro Selic e a taxa Selic se mantiver em 13,75, dentro de um ano eu vou ter quanto? 113,75, tá? Simplificando aqui a questão. Então, R$ 100 hoje vale 113 lá na frente, daqui a um ano, tá? A mesma lógica você faz para o contrário. Se você vai receber R$ 10 da empresa daqui a um ano, quanto que é hoje, tá? Quanto que eu preciso hoje para chegar em R$ 10 daqui a um ano? Investindo na taxa Selic, por exemplo, tá? Então, isso é o que? É você descontar o valor, tá? Desconta aquele valor que você vai receber lá na frente para hoje, tá? Na mesma lógica que você coloca R$ 100 e tira 113, agora eu quero tirar R$ 100 lá na frente. Quanto que é aqui hoje? É menos de 100, né? Menos de 100, por exemplo, não fiz a conta aqui, mas 90 e poucos reais. Para não perder o raciocínio, eu não vou para o Excel não, mas vamos supor. R$ 95 hoje gera 100, tá? Então, você desconta esse valor no tempo, tá? Ação é exatamente isso. O valuation é você descobrir quanto que a ação vale, é você pegar quanto que vai render lá na frente e trazer para hoje, tá? Considerando os rendimentos de 20 anos de expectativa, considerando que no 21º ano a empresa vai crescer tanto, tá? Traz tudo isso para hoje, considerando uma taxa, que seria uma taxa de desconto, que não é só a Selic, tá?
tem o grau de risco da empresa, tem várias coisas envolvidas. Considerando isso, quanto que vale hoje? Essa é a lógica. Tá, de Matos, mas cadê a Selic aqui? Onde é que ela entra? Ela entra nesta taxa de desconto, tá? Ela entra nessa taxa que desconta os valores futuros, tá? Ela entra aí por quê? Porque é a nossa taxa livre de risco hoje da economia brasileira, tá? Quando você pensa numa taxa livre de risco Brasil para precificar ativos aqui do Brasil, normalmente você considera a taxa Selic futura, tá? Então, é taxa Selic futura. Você já viu que eu falei taxa Selic futura agora, porque é exatamente isso. A expectativa futura de Selic entra na conta do valuation, tá? Opa, essa é a lógica. A expectativa futura de Selic entra na conta do valuation e mexe com o preço das ações. E se ela está no denominador, quanto maior for esse valor, menor o numerador, tá? Lógica de matemática básica aqui. Quanto menor for o denominador da fração, maior o numerador. Então essa é a lógica. Se a Selic reduz, você vê o numerador subindo, então o preço das ações subindo. Se a Selic aumenta, você vê o preço das ações caindo, tá? É uma lógica bem simplificada, só para você entender o impacto que tem das expectativas futuras de Selic em ações, tá? Necessariamente isso acontece linearmente? Não, tá? Porque tem muito mais coisa envolvida. Quando você pensa em ações, tem muitos mais riscos envolvidos, que também são precificados aí no preço das ações. Para fundos imobiliários também é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E você considera o que? Custo de oportunidade, que é você pode investir em Tesouro Selic, ao invés de investir, por exemplo, em outra coisa, tá? É custo de oportunidade. Então, é sempre isso que está em jogo para você ver quanto é que vale uma ação ou um fundo imobiliário. É assim que a Selic entra aqui na conta desses dois, tá? E como prometido para fechar o vídeo, tá? Juros futuros de fato. Isso aqui é o que o mercado está negociando. Quando a gente olha para o Focus, é o que o mercado está dizendo. Eu acho que a Selic vai para 13. Tá? O mercado está dizendo, tá? Os agentes econômicos. Mas quando você vai no mercado de capitais mesmo, ali na bolsa, você consegue ver o que está sendo negociado pelas baleias do mercado, pelos big players, pelos bancos, pelas instituições financeiras, tá? Dentro do mercado de juros futuro, tá? Isso aqui é o mundo dos dinheiros, tá? O mundo do dinheiro. E aí você vê o que? Eu peguei aqui vários vértices, tá? Vários prazos de vencimento diferentes do depósito interbancário, tá? E eu peguei aqui uma média, tá? Para simplificar a nossa conta, porque tá num momento muito volátil. Então eu peguei uma média de 6 dias, só para você ver. Uma média de 6 dias, quanto é que está sendo negociado o depósito interbancário que vence em janeiro, ou seja, é o depósito interbancário de 2022 inteiro, que é agora. Tá lá em 13,70, tá? Isso aqui não dá para fugir muito, que a gente já tá chegando no final do ano. Então, é 13,65, 13,70 está por aqui, tá? E aí, quando você joga um ano a mais, então, considerando aqui o depósito interbancário, tá? De 2023 inteiro e o nosso pedacinho de 2022, você vê aqui uma distorção muito grande. Você vê uma distorção aqui, ó, de 14,39, tá? Isso aqui, se mantivesse, tá? Seria o mercado dizendo, se mantiver, tá? Por um prazo maior, isso aqui seria o mercado dizendo que a taxa Selic vai subir ano que vem. É o mercado dizendo que vai ter que subir. Por quê? Porque vai ter descontrole fiscal, tá? Tem um monte de hipóteses aqui que é expectativa, tá? Mas aí vem aqui como um risco está grande, tá? Tem um risco grande de ter muita confusão aqui no Brasil aí, nesse começo de eleição, nesse começo de ano não eleitoral, de ano já de fato de troca de governo, tá? Aquela história do PEC, né? A PEC de transição. Tem uma expectativa aqui no mercado sendo negociada hoje de 14,39, ou seja, uma Selic maior do que a Selic de hoje, tá? Então, isso aqui é momentâneo, tá? Isso aqui é momentâneo, é volatilidade do momento aí de incerteza mesmo. A gente tem que acompanhar para ver se isso aqui ainda vai estar assim até chegar ano que vem, até passar esse período de maior turbulência, tá? Mas isso aqui é o que está sendo negociado hoje. Então seria uma expectativa de que, inclusive, a Selic subiria no ano de 2023, tá? E aí você vê depois ela se normalizando lá para 2025 e para 2029, tá? Então isso aqui é o recado, tá? O mercado te diz uma coisa no Focus, mas negocia outra aqui de fato na nossa bolsa, tá? Porque isso aqui, ó, seria, por exemplo, a Selic de 2023. E se a gente volta lá no Focus só para você ver, ó, Selic de 2023, ó, 11,50, assim, né? Tá bem incongruente as duas informações. Mas isso aí é pura expectativa, a gente tem que ver de fato o que vai acontecer aí
nos próximos passos. Se você ficou até aqui no vídeo, sério, muito obrigado pela sua presença e sua participação. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, tá? E até o próximo vídeo, que deve estar aparecendo aqui do lado para você. Clica no descer e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.